Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. E vamos dar continuidade aos nossos exercícios do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Hoje, gente, o que eu tô fazendo, né? Então, para quem começar a ver agora o vídeo, eu estou trazendo para vocês aqui no canal a leitura resumida, né, por mim, e os exercícios desse livro para a gente desenvolver o desenho cada vez mais e de uma maneira eficiente. Esse livro, gente, ele tem uma informação extremamente importante para você que quer realmente aprender a desenhar. Essa informação que a autora traz, né, num estudo longo que ela fez ao longo de muitos anos, acompanhando os próprios alunos, turmas em escolas. Nossa, gente, foi muito tempo até ela fazer esse livro, né, na qual virou até uma tese para ela de científica, é justamente mostrar que qualquer pessoa pode desenhar. E o grande up, vamos assim dizer, para a gente desenvolver o desenho, é a gente aprender a usar de uma maneira eficiente, vejam só, o lado direito do nosso cérebro, que é o lado responsável pela nossa intuição, pela nossa criatividade, pela nossa concentração, contemplação, e o desenho é o lado direito. O lado esquerdo é o lado verbal, é o lado na qual a gente fala, ouve, raciocina. E ela nos mostra desde o início, né, que o segredo é a gente aprender a acionar, olha só, de maneira consciente o nosso lado esquerdo, deixando o nosso lado direito, deixando o lado esquerdo quieto, sem interromper, inclusive, o direito. E ela vai dando dicas. Bem, a gente já está, se eu não me engano, na 5ª aula desse livro, baseado nos exercícios e na teoria que ela nos transmite. E eu estou fazendo com vocês os exercícios para estimular e mostrar como que faz e como é possível. Se você chegou agora, então, seria interessante que você começasse a assistir desde o primeiro exercício desse livro. Então, na playlist Desenho com Grafite e Nanquim, você vai encontrar a sequência, tá? Certinho. E hoje a gente, então, vai falar do capítulo muito interessante. Na hora, assim, eu dei uma lida, eu lembro desse capítulo, assim, mas eu dei uma lida rápida e falei assim, vixe, essa parte aqui deve ser enjoadinha. Ela demorou, assim, pra me pegar, mas quando eu comecei a ler, eu falei, opa, isso aqui tem uma viradinha aí e uma importância muito interessante. Por quê? Porque, às vezes, é nessa fase, a da infância, que muita gente travou no desenho e nunca mais destravou. E ela vai nos oferecer um exercício, vai nos sugerir um exercício muito interessante, que eu vou falar para vocês, serve inclusive como um destrave daquele momento que alguns de vocês podem ter travado na infância. Por quê? Porque a gente sempre desenhou, todos nós. A primeira coisa que uma criança faz é desenhar, não é verdade? Você dá papel, lápis e a criança desenha. E a criança, ela vai ter estágios desse desenho e do desenvolvimento do seu desenho à medida em que ela vai crescendo. Olhem só. Cada estágio desse desenho que a gente faz e que corresponde à idade que a gente se encontra, a gente faz de uma maneira quase igual a todos, ou um ou outro pode ter sido mais precoce, claro, mas no geral segue-se um padrão do que a gente começa a desenhar
e de que maneira esse padrão vai se desenvolvendo em cada um de nós, tá? E aí agora que a gente vai entrar nesse capítulo, que é o capítulo 5, muito importante, desenhando com o seu talento de infância. E é aqui que talvez alguns de vocês possam ter travado e, quem sabe, esse exercício vai te ajudar a destravar. Bora lá ver isso? Bem, pessoal, então, vamos lá, né? Então, aqui é o capítulo 5 e nós vamos, então, falar dessas informações fantásticas que estão aqui e fazer um exercício, assim, muito interessante. E aí, claro, né, que eu vou fazer com vocês, como eu venho fazendo. Então, não fiz antes. Mas, já li ele todo, né? E pontuei partes que a gente precisa falar. Então, esse processo na qual ela vem explicando é justamente falando, né, do desenvolvimento da arte infantil, que está ligada à mudança do nosso desenvolvimento cerebral. E aí ela fala que nos estágios iniciais, o hemisfério cerebral da criança, ele não está claramente especializado para definir funções, certo? E ele progride gradualmente em paralelo à aquisição de habilidades da linguagem e dos símbolos que a criança recebe enquanto criança, né? E do seu processo de crescimento. Então, claro que uma criança com, né, 2, 3 aninhos vai desenhar conforme o entendimento do cérebro dela. Olhem só que interessante. Aí, esse processo, né, ele vai crescendo em todos nós e podem observar que a gente não para de desenhar. A gente vai sempre buscar a representação da nossa vida, né, do nosso crescimento no papel. Toda criança desenha, toda criança. E isso então vai crescendo, né, com ela, vai se desenvolvendo e ela vai então atingindo os seus estágios. Bem, um estágio que ela coloca que é um período de crise é o estágio entre 9 e 10 anos. Mas antes de eu falar dele, a gente então tem um processo de construção, vamos assim dizer, tanto da nossa linguagem verbal como não verbal, que seria o desenho, os símbolos, de uma crescente da nossa infância até a nossa adolescência. O estágio, né, que a gente então começa é o estágio do rabiscar. Então a gente rabisca, não é verdade? Por quê? Porque não temos ainda, claro, uma coordenação motora perfeita, um entendimento, não vou dizer perfeita, mas correspondente, né, ao que vai ser no futuro. Então tudo está correspondendo com nossa idade. Aí a gente entra no estágio dos símbolos e a gente começa a querer desenhar, depois do rabisco, né, a gente começa a querer desenhar as coisas que são importantes pra gente. Então a gente desenha pai, mãe, cachorro. Às vezes a gente desenha um símbolo específico da nossa vida, que possa ter uma importância. Por exemplo, os meninos começam a querer fazer carrinho, as meninas a boneca, e por aí vai. As coisas começam a ganhar também nessa fase de crescimento o símbolo de cada representação. Então, por exemplo, quando faz o pai, né, o menino tende a colocar, ou a menina, a gente coloca a gravata, a gente coloca o sapato, não é verdade? A gente coloca o cabelo curto, o bigode. Vejam só, são símbolos. A mãe, a gente coloca o vestido, o sapato, o batom e por aí vai. E a gente começa a expressar os nossos sentimentos. Presta atenção, hein? Olha a palavra-chave. A gente começa a expressar nossos sentimentos no desenho. E a gente, inclusive, a gente presenteia, não é verdade? Aquelas pessoas que a gente gosta com o nosso desenho. Pra gente, aquilo,
eu tô dando ouro, né? Esses dias a minha sobrinha tava aqui, a Melina, e ela me trouxe um desenho que ela fez em Salvador pra mim, sabe? Ela fez um coração aqui e quis recortar. Claro que ela já tá com 7 anos, mas olhe como, gente, é importante desenhar. Gente, eu acho que desenhar e pintar é tão importante que a gente não imagina. Inclusive, eu acredito que boa parte da nossa saúde emocional, com certeza, está totalmente ligado a gente continuar praticando desenho colorido, dando, sabe, assim, dando forma, dando vazão ao nosso lado direito, né, para ele se expressar, e a nossa criatividade principalmente, e as nossas emoções. Quantas pessoas, por exemplo, quando quer falar algo para alguém, tem que escrever uma carta, tem que escrever um e-mail. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo falar pessoalmente, eu vou mandar um e-mail. Vocês já viram essas pessoas? Eu já. E quantas às vezes aquilo tá tão forte que nem a palavra não sai. A pessoa precisaria, talvez, então, desenhar, sabe? Extravasar esse sentimento, deixar ele sair, deixar ele fluir. E talvez aquilo geraria nela uma limpeza e uma paz indescritível. E aí, nesse processo que a gente vai crescendo, então a gente chega nas figuras que contam histórias. Essa parte é massa. É fantástico. Quem não viu e não assistiu ou não leu O Pequeno Príncipe? Não é verdade? E ele desenha o elefante que engoliu a cobra. E aí, e o aviador, né, não consegue identificar aquela narrativa e ele explica pro narrador, pro aviador. Na verdade, é lindo esse, filme lindo, meu Deus. Esse livro é realmente um dos mais lindos de todos os tempos. E aí a gente então começa a contar histórias. Todos nós fizemos isso. Aí você começa a mostrar mais ainda o seu sentimento. E aqui, gente, você que é pai, você que é mãe, até tios e tias, professor, você pode ficar atento ao que essa criança está desenhando. Isso começa a acontecer entre os 4 e os 5 anos. Olha só. Essas histórias vão mostrar o cotidiano dessa criança, vão mostrar suas emoções. Esse aqui, por exemplo, se descobriu depois que esse menininho, olha só o que eu tô falando para vocês. Aqui, por exemplo, ele, ó como é visível. Aqui é a mãe, ele é o filhinho, ó, de todos eles de mão dada. Isso é interessante. Ó, o pai, olha o que eu falei pra vocês. O pai já tem uma gravata, o pai já tem um óculos, cabelinho curto, careca. Olha a percepção dessa criança. Esse grande monstro. É a irmã. Olha só. O que ele mostrou nesse desenho e veio se observar? A irmã dele era extremamente dominante no processo da família. E ele percebia como uma criança mais nova e desenhou a irmã dessa maneira, agressiva, tá vendo? Como a irmã tá com um aspecto agressivo, mostrando os dentes. Gente, isso aqui é muito rico de fato. Depois da fase da narrativa, né, a gente tem a fase da paisagem. E é aqui que a gente vai trabalhar. Então, dos 5 aos 6 anos, a gente começa a fazer paisagens. Então, aqui são exemplos que ela mostra de paisagens, né, da infância, ó, e que as pessoas, todos nós fizemos, não é verdade? E a gente começa, então, a entrar num processo mais complexo, porque aí a gente quer desenhar de uma maneira mais realista. O processo começa a despertar aqui. A gente começa a perceber a forma ao nosso redor e a gente quer trazer a forma para o papel de uma maneira realista.
a gente então começa a querer a representação real. Aí, olhem só, antes da gente partir para essa parte, eu quero fazer um resumo bem legal. Já entro no período da crise. Bem, quando então a gente faz a paisagem, a gente busca os símbolos que estão à nossa volta. E a gente então vai fazer agora esse exercício, que vai consistir no quê? Nós vamos desenhar novamente uma paisagem com a nossa lembrança da infância. Então, aquele desenho que você fazia repetidamente, que era a sua paisagem, você vai fazer agora. Talvez alguns de vocês não lembrem. Aí, vocês vão buscar isso na lembrança e na sua emoção e sensação do que você faria hoje, agora. Mas veja bem, do jeito infantil. Vou mostrar aqui para vocês. Alguns de vocês não lembrar, já pode mostrar talvez a trava. Na hora em que você estava crescendo, desenhando e alguém te criticou. Talvez alguém já tenha te criticado aqui, ó, nessa fase. Não te deu importância, te magoou, e aí você bloqueou. Talvez muitos de vocês já tenham bloqueado aqui, nessa fase. Alguns bloqueiam mais pra frente, a gente vai chegar lá. Às vezes, outros aqui nessa fase ainda tem uma, vamos dizer assim, um entusiasmo e um incentivo da família, de gostar do seu desenho, de te dar lápis de cor, de pegar o seu desenho e prender na parede. Muitos tiveram essa vantagem. E muitos não. Aqui talvez já começou o processo do bloqueio para você desenhar. Então, eu lembro do meu desenho que eu fazia muito na infância. E eu vou trazer de volta para minha memória, no máximo em que eu puder, a representação da minha paisagem, daquilo que eu fazia como paisagem quando eu era criança. E para vocês que não estão lembrando como é que você fazia essa paisagem, você vai fazer agora, mas olhem só, você vai fazer agora, extremamente consciente do seu processo, sem gerar nenhuma mágoa, sabe? Apenas pense que, ou se você consegue lembrar que alguém realmente te magoou, pense que essa pessoa provavelmente sofreu a mesma coisa e talvez ela tenha repetido um padrão em você. Então, não gere uma mágoa dela. Ao contrário, pense assim, poxa, assim como eu não fui incentivado a desenhar, provavelmente a pessoa que me desincentivou ou me magoou pode ter sofrido o mesmo processo. Ou não tinha uma sensibilidade. Enfim, não se apegue ao sentimento ruim. Você vai agora fechar os seus olhos e você vai lembrar da paisagem que você tinha na sua infância e que você faria ela agora no papel, com o coração livre, certo? Eu vou fazer o meu, porque eu lembro, e você também vai fazer o seu, tá certo? Olha, pega então uma folha de sulfite, aqui ó, eu tô com fundo branco para ficar melhor. Um lápis, qualquer lápis, uma lapiseira. E vamos lá desenhar. Deixa eu marcar aqui, peraí. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá.
Bem, pessoal, esse desenho eu lembro que eu fazia muito. O sol pra mim tinha que ser assim, sabe? Curto, longo, curto, longo. Isso quando eu não fazia assim, ó. Colocava as bolinhas aqui assim, ó, na ponta. Eu não me lembro se eu desenhava os personagens. Não, com certeza, assim, eu não lembro. Outra coisa que eu fazia também era o arco-íris, sabe? Ó, às vezes eu fazia assim no meu sol. Tinha mania de colocar a varandinha do fundo, carro. Eu gostava de fazer esse chão. E eu lembro que eu também, às vezes, eu fazia assim, ó, a nuvem. A gente tinha uma época, não sei vocês, como a gente gosta de desenhar o arco-íris, né? Aí eu fazia o arco-íris, sabe assim? A gente tem aquela fase que o arco-íris ele é tão mágico, né? Tão bonito, tão cheio de significado pra gente. E essa era realmente a minha paisagem de infância. Era assim. Aí depois a gente pinta, né? Mas aqui ela falou só pra gente desenhar. Que bonitinho. Aí, olha só, a sensação que eu tive agora é que a gente abraça, sabe, assim, a nossa criança. É muito bonito isso. Que coisa, hein? Bem, então, façam o desenho de vocês. Dessa lembrança de como você desenhava na sua infância, tá bom? E aqueles que não lembram, já falei o que fazer, né? Desenhe agora o que você desenharia. Bem, então a gente, feito esse processo, sabe? A gente parte para o estágio da complexidade. Então, quando a gente sai da fase do desenho da paisagem, a gente quer fazer coisas complexas. A gente quer, então, o desenho da representação mais realista. E aí os meninos começam a fazer monstros, as meninas já começam a colocar aquela figura parecendo uma boneca modelo, e a gente capricha no cabelo, na bolsa, no sapato. Isso, gente, vai tendendo a uma crescente, sabe? E a gente vai buscar, então, a partir dos 10 aos 11 anos, a representação no nosso desenho do realismo. Aqui surge a segunda trava para alguns. Então vejam só, alguns pararam na paisagem, porque ali algo fez com que não continuasse a desenhar. Outros continuaram a desenhar, já estão dos 10 aos 11 anos, e agora é que você tem já uma boa percepção do seu mundo, você já assiste desenhos mais complexos, filmes, muitos já jogavam, né? E aí você já quer a coisa mais dramática. E você quer a representação real da coisa. E você começa a se criticar nessa fase. Então você quer fazer um carro de corrida e você não alcança o que para você seria um carro de corrida bem desenhado, aí você já começa a achar aquilo feio e se critica. Aí você também, às vezes, busca a ajuda de alguém mais velho que você. E aí, se essa pessoa mais velha que você também provavelmente não sabe desenhar, aquela frustração vai duplicar. E aí, veja só, as meninas a mesma coisa. Então, nessa fase, então, a gente entra num processo de cobrança. A gente quer o desenho mais realista, aí a gente se encanta com quem sabe desenhar, com quem a gente vê desenhando, porque a gente também quer aquilo.
Agora vocês conseguem se perguntar por que a gente também quer? Sabe? Vocês conseguem ver isso? Todo mundo, gente, praticamente todos nós, seja a idade que você estiver agora, 30, 40, 50, 60, 70, 80, você nessa fase, todos nós queríamos desenhar de uma maneira realista. Aí, vejam só, por quê? É o que eu venho falando o tempo todo. Porque é inerente ao ser humano desenhar. Porque está dentro de você essa linguagem não verbal. Só que a gente só se dedica, depois dessa fase, ao quê? À linguagem verbal, à letra, aos números, ao raciocínio. E se a crítica e a cobrança for muito forte nessa fase e com tendência a crescer, aí você abandonou o desenho de vez. Aqui você caiu fora. Aqui você falou, opa, isso não é pra mim, isso não dá em nada, isso é bobagem, eu preciso aprender matemática, que eu preciso tirar nota boa. E vejam só, o desenho é deixado de lado como se ele não pudesse ser desenvolvido, justamente porque você não ia fazer uso dele de uma maneira profissional. Olha isso, gente. Vocês percebem onde foi que o erro começou? Quer dizer, e por que? Tudo bem que você não vai ser no futuro um desenhista profissional, tudo bem que você não vai ser um pintor, um design, um arquiteto, tá tudo certo. Mas você gostava de desenhar, você queria desenhar, você queria aprender a desenhar e você podia hoje estar num nível de desenho muito legal, te distraindo, te acalmando, porque se essa linguagem não verbal existe dentro de nós como uma linguagem inerente ao ser humano, significa que isso aqui é importante para nós. Significa que estar na gente, desenhar como estar na gente, falar. São dois polos que precisam existir. E será que isso não estaria então ligado, às vezes, à nossa própria saúde mental? Sabe? Será que esse desenho que a gente faz desde sempre, ele não é justamente um ponto na qual a gente encontra uma paz, uma calma, um silenciar, uma meditação natural? Porque depois de adulto, a gente tem que lidar com a ansiedade, com o excesso de falatório, com a mente que não para de tagarelar. Aí vão nos falar o quê? Ah, vá meditar. Tem muita gente que não consegue meditar, porque a primeira fase da meditação, que é aprender a sentar, ficar quietinho e deixar isso acontecer, a pessoa pula, não aguenta, ela não tem paciência mais. Ela perdeu a paciência. Gente, isso é muito sério, hein? E daí muitas doenças surgem, principalmente transtornos mentais, excesso de ansiedade, inclusive sabe o que? De autoestima, de confiança. Desenhar, fazer qualquer atividade artística dá pra gente uma paz, uma satisfação, um orgulho de nós mesmos. Então veja que você sozinho, você pode trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Olha, dá pra gente ficar refletindo bem nisso tudo. E aí nessa hora eu volto aqui, ó, no período da crise. E aí, nesse processo de crise, na qual todos nós estamos apaixonados pelo desenho realista, inclusive a gente quer a representação do espaço. Reparem que todos nós
a gente procurou representar o espaço, a gente se encantou em posicionar as coisas diante daquilo, fazer um desenho assim, como a gente chama de tridimensional. Só que se você não alcançou isso de uma maneira satisfatória, como eu falei, e buscou ajuda de alguém mais velho, e esse mais velho também não conseguiu te ajudar, aí pronto, você largou e você parou de desenhar. Ou então você se virou sozinho, você chegou a fazer o desenho, mas aqui também você pode ter recebido uma crítica muito pesada. Um comentário assim muito desnecessário às vezes, de alguém insensível que chamou seu desenho de horrível e que falou que era horrível. Acabou. Aí você realmente concordou e falou, tá certo, é feio mesmo, deixa isso pra lá. Bora estudar matemática. Entendem, gente? Então, vejam só. Para finalizar, né, e para resumir, quando a gente então não tem uma pessoa que nos incentive e que nos mostre também de uma maneira satisfatória o desenho que a gente queria fazer, ó, do espaço, né? Então a gente quer desenhar o cubo, a gente quer desenhar o carrinho de lado que você vê a lateral, a gente por aí vai. Aí você se frustra e aí você então deveria ter não desistido, mas procurado meios de tentar aprender. E ela fala uma coisa aqui muito interessante, que ensinar a arte por meio de demonstração é um método tradicional que funciona bem se o professor souber desenhar e possuir confiança suficiente para demonstrar à turma o modo de fazer desenhos realistas. E é claro que isso aqui vai ser também 2%, porque a gente hoje está numa crescente boa, ainda bem. Mas antigamente, de cada 10 pessoas, talvez uma ou duas sabia realmente desenhar ao vivo algo e de uma maneira boa, não é verdade? E então, olhem só que legal. Hoje, eu não lembrava disso não, mas hoje é o método que eu falo para os meus alunos que funciona, que eu acredito que funciona, a gente mostrar fazendo. Então, por exemplo, no meu curso de aquarela, eu pinto cada novo tema com a turma. E eu vou variando esse tema. Então, a gente já fez um de tudo. E eu pinto junto, porque na medida em que eu tô pintando e falando sobre o processo e ensinando, quando eles fazem em casa, é muito mais fácil. Entende? Bem assim, seria o desenho. Embora alguns professores né, não saibam fazer o realismo, os alunos estão numa ânsia de aprender e fazer o desenho, então, realista. Eles querem atingir o grau de realismo sonhado. E aí, então, podem desistir para sempre da arte, se aqui, nessa fase, novamente, ele não for atendido. Acredito, a autora fala, olha só, eu separei aqui porque eu achei importante ler. Acredito que as crianças, no limiar da adolescência, adoram realismo porque estão tentando aprender a ver corretamente. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito interessante. Muito mesmo. Eu concordo com ela. A gente, quando busca o realismo, a gente quer entender a forma, a gente quer entender até mesmo o que a gente está enxergando, como é que eu estou vendo, né, aquela caneca. E é muito interessante como o desenho amadurece na gente, em todos nós, em todos nós. Então vejam só,
Preste atenção no que eu vou falar agora. Se agora, nesse momento, o seu nível de desenho ainda para você estar como se fosse ali um adolescente buscando o realismo, é agora que você vai desenvolver com toda a sua confiança, porque a sua capacidade de desenvolver esse desenho é tão grande e igual à minha e a de qualquer outra pessoa que desenvolveu o desenho. Por que aconteceu? Eu não parei. Você parou. Só que agora você vai continuar. Eu estou te incentivando a isso. E eu acredito que você vai conseguir. Porque, vou repetir, é inerente a todos nós desenharmos. É uma linguagem que está no seu cérebro, assim como está no meu e no de qualquer pessoa. Entendem isso? Gente, deixa isso entrar no seu coração. Tô falando sério. Se você começar agora a desenhar cada coisinha que você vê, faz uma caneca, faz uma garrafinha de café, faz uma florzinha, vai desenhando. Não quer mostrar para ninguém? Não mostra. Não se critique também. Busque a melhora, que a sua avaliação do seu desenho seja com relação a onde você pode melhorar, porque aí você vai estar sempre crescendo. E não diga para você, eita, só se for para rir, né? Para fazer daquilo uma coisa legal, mas não para te baixar na autoestima, e sim para te subir, tá certo? E aproveita que eu vou estar aqui no YouTube mostrando para vocês, ajudando, auxiliando nesses processos nossos, gente, artísticos, que é desenhar, colorir, pintar, sabe? Buscar colagem. Onde é que eu tenho feito a colagem e colocado as minhas emoções? No diário de artes, que é um outro recurso maravilhoso para você desenvolver a criatividade, para você falar das suas emoções para você mesmo e ao mesmo tempo você gerar uma historinha, sabe? Assim, botar tudo aquilo em imagens. E aí pode ser tudo, pode ser colagem com desenho. É um momento de você deixar a sua emoção falar pelos dois meios, tanto pela escrita, porque você está diante de um diário, como pela colagem. E o desenho aqui também, né, que a gente tem feito, inclusive desenho com nanquim, e ainda tem a guache. Então, gente, olha, eu tô realmente focada pra mim, né, naquilo em que eu amo fazer e na qual eu quero ajudar muitos a desenvolver e a conhecer em si mesmo esse seu lado artístico, desmistificando aí qualquer lenda ou qualquer crença de que a gente tem que nascer assim, muito especial para desenhar. Não, tá no seu cérebro, igual o meu, igual o de todo mundo, ó, lado direito e lado esquerdo. São os dois polos do nosso cérebro. Direito, desenha, medita, intui, cria, contempla. Esquerdo, fala, escreve, raciocina, sabe, contextualiza, critica, também acha soluções. Entendem? Eles são um casal. Não tá separado um do outro no sentido de que você só tem um lado. Você tem os dois. Todos nós temos os dois. E aí, então, vamos encerrar, certo? E ela fala a solução desse dilema de a gente
mostrar o quanto o seu lado direito também é eficiente e pode ser desenvolvido cada vez mais, ela está mostrando nesse livro e ela fala aqui. Inclusive já fizemos o exercício do vaso com o perfil dos rostos, é uma estratégia de você ver o quanto o seu lado direito pode ser acionado, e principalmente o exercício que inclusive a gente fez mais recente, na qual você desenhou de ponta cabeça. Quem não fez ainda, faça. E bora desenhar, meu povo. Tá certo? Então, a gente encerra aqui. E no próximo exercício, nós vamos, então, estudar e ver o que a autora nos fala com relação a percebendo bordas. Eu já tenho uma noção, porque é fantástico para dar o formato aí das coisas. E antes disso, não poderia deixar de mostrar para vocês esse coelho. Esse coelho, na verdade, é uma aquarela. Ele aqui tá em preto e branco, porque esse livro eu comprei na versão preto e branco. Mas no colorido, ele é uma aquarela belíssima, que é do nosso querido artista, o Albrecht Dürer, alemão, famosíssimo, né? Principalmente pelas aquarelas, na qual ele fez muitas e muitas e muitas ao longo de toda a sua vida artística. É o nome dele que vai no lápis profissional aquarelável da Faber-Castell. E esse coelho é famosíssimo, porque é uma das obras mais belas que ele já fez. E aí, olha só, é uma obra de 1502 e está em Viena, na Áustria. Pois é, pessoal. Então, vamos marcar aqui, tá? Façam o seu desenho. Se encantem, achem tão lindo quanto eu tô achando aqui o meu. E sintam essa sensação gostosa que é se lembrar da sua infância. Sabe? Você trazer de volta essa emoção. Esse sol pra mim mexeu comigo aqui, viu? Porque, eita, como eu gostava de fazer sol. E veja como já é uma coisa que tá em mim. Até hoje. Eu amo o sol, um dia ensolarado, o calor. Vejam só, né? Tá bom, pessoal. Então, um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo exercício.